Agora, o segundo erro, Eric, eu acho que talvez é o principal, né? A gente tem que chamar muita atenção para ele, que é fazer a terapia hormonal cruzada com etinil estradiol. Isso. Deixando claro que esse erro nem sempre ele vai ser cometido pelo prescritor. Isso. A paciente já pode chegar utilizando etinil estradiol. Então vamos lá, qual é a forma correta de fazer essa hormonização, o estrógeno que a gente vai utilizar na mulher transgênero? Então, a gente tem que fazer o estradiol, ou o 17-beta-estradiol, ou o valerato de estradiol. Esse é o estrógeno correto que traz menos risco para ela. Certo. O etinil estradiol já foi usado no passado, mas estudos foram avaliar risco cardiovascular nessas mulheres transgênero, mostrou aumento de mortalidade cardiovascular, claro, aumento também de tromboembolismo e de mortalidade cardiovascular com o uso do etinil estradiol. Certo? Quando se retira o etinoestradiol aí e avalia só o estradiol, você não tem, nos estudos que tem até o momento, aumento de mortalidade cardiovascular. Então ficou óbvio que o etinoestradiol, isso aí já é uma coisa muito bem definida na literatura, ele é deletério. Então ele deve ser proscrito, a gente não deve prescrever. E só, assim, contextualizando o pessoal que às vezes não está tão acostumado, e o que é que tem etinoestradiol, o que é que tem estradiol? Né? O etinoestradiol é um estrógeno sintético que está presente na grande maioria dos contraceptivos hormonais orais. Então a gente deve evitar fazer a hormonização dessas mulheres trans com contraceptivo. Sim. Né? A grande maioria deles vai ter etinoestradiol. Então a gente vai dar preferência ao que seria a terapia de reposição estrogênica, que a gente faz, aquelas apresentações que a gente faz para mulher em menopausa, mulher com insuficiência ovariana prematura, que a gente quer repor o estrógeno, a gente está pensando em contracepção. E aí, esse sim contém ou 17-beta-estradiol ou valerato de estradiol, seja oral, seja transdérmico. A contracepção ela requer uma potência que a etinil estradiol oferece, Isso. né? Mas às custas de potenciais eventos adversos Mais comuns. que a gente não vai correr o risco nesse caso da mulher transgênero. Isso. Então, etinil estradiol não. Agora, como você bem falou, né, muitas vezes esse erro é cometido por elas, por não ter um assessoramento médico ali, não ter assistência, saúde, elas começam a utilizar por conta própria. Injetável, inclusive, muitas né? vezes injetável, que aí eu acho até menos mal, porque pelo menos o injetável é estradiol geralmente, né? Mas é o comprimido mesmo, tem estradiol quando não mistura. Então, relatos que eu já ouvi de meninas que esse é bem comum, muitas vezes muitas pessoas que trabalham com paciente transgênero já ouviram, que é misturar um monte de contraceptivo no liquidificador e fazer ali quase uma vitamina de estrógeno. E ali tá o etinoestradiol, na maioria dos contraceptivos etinoestradiol. Então tá ingerindo uma dose altíssima, mistura de etinoestradiol. Né? Isso é bem preocupante. Hoje eu atendi uma paciente, coincidentemente também, falando desse tema, que ela disse que tem grupos, por exemplo, nas redes sociais, ensinando, os próprios pacientes ensinando os outros a como fazer. E o que é que esses grupos ensinam? Que ela disse que começou a usar contraceptivo, então ela disse que usou Diane por muito tempo, que é o que estava orientando logo Diane, que já tem uma dose de etinoestradiol mais alta ainda, né, 35 microgramas e outros contraceptivos também. Então acaba que um vai orientando o outro por falta de assistência, de não ter acesso à saúde mesmo, um vai orientando o outro, acreditando ali, porque vai ter efeito, claro que vai ter o efeito. Aqueles objetivos que eu falei vão ser alcançados, de certa forma, mas às custas de um risco que não vale a pena se eu tenho o estradiol que é seguro. Então, no caso do etinoestradiol, o risco supera benefício. Certo. Porque você tem aumento de mortalidade cardiovascular. Então, a gente não deve usar, e a gente deve fazer essa orientação para as pacientes que chegam, para elas também, por conta própria, pararem de usar ou não começarem a usar caso alguém oriente assim. É interessante, Eric, esse relato seu, porque isso mais uma justificativa para esse conteúdo de agora existir, né? Esses grupos, eles existem, que elas se automedicam porque a assistência ainda é defasada, né? Para essas pacientes. Muito médico ainda não se sente seguro, não teve preparação, às vezes, na sua residência. Né? Então é importante a gente estar falando sobre o tema para cada vez mais colegas se sentirem seguros, poder abraçar isso aí e reduzir os danos, né, que podem existir da auto-hormonização. Certo. Estou aqui então com 17-beta-estradiol, valerato de estradiol de um lado, estradiol por via transdérmica, o gel do outro. Tem alguma situação em que eu vou preferir um ou outro nessa mulher transgênero? Sim. Você sempre tem que avaliar fatores de risco para tromboembolismo, que é o principal, o risco que a gente mais teme. Certo. Né? O que eu tenho medo ao fazer, até porque às vezes a gente precisa fazer doses um pouco maiores, não tão altas, mas assim, um máximo de 6 miligramas.
né? Mas muitas vezes a gente nem precisa, a gente evita, né? Exatamente pelo risco de tromboembolismo. Então, se você está diante de uma mulher que você, pela sua avaliação clínica, ela tem um risco de tromboembolismo mais alto, você não vai fazer o oral, você vai fazer o transdérmico. Se pudesse, no mundo perfeito, a gente faria o transdérmico, né? Para Sim, todo sim, mundo, sim, até sim, para esse sim, sim. potencial risco menor de efeito tromboembólico. Mas você tem uma paciente com obesidade, uma paciente que já tem fatores de risco cardiovascular, uma paciente acima de 40 anos, né? A gente tem o posicionamento brasileiro sobre isso, da SBEM. Ele orienta que mulheres acima de 40 anos façam a prestação transdérmica, porque é uma paciente que você já tem um medo maior do ponto de vista cardiovascular, do ponto de vista do tromboembolismo, né? Se a paciente fuma, que De novo, isso então, aquele raciocínio da menopausa, né? é Se muito já há outros fatores parecido, de risco, muito preferir. parecido. Você pode, inclusive, pegar assim, como eu escolho na mulher cisgênero, se eu vou fazer transdérmico ou oral. Mesma coisa você traz para mulher transgênero. Né? Ah, tem hipertrigliceridemia, você não vai fazer oral, vai fazer transdérmico. Tem história de colelitíase, né? Tem enxaqueca. Então, sempre tentar fazer o transdérmico nesses casos. Né? E que eu estava falando do tabagismo, sempre combater o tabagismo, porque independente se você está usando transdérmico ou oral, eu sempre digo a paciente, olha, essa mistura não dá certo. Estrógeno com tabaco não dá certo. É uma bomba aí, aumenta muito o risco de fenômeno tromboembólico. Então, realmente, parar. E se a mulher estiver usando aquele processo de diminuir, estiver usando pouco, você tiver que iniciar pela questão do peso ali do risco-benefício, aí você vai preferir transdérmico, numa dose baixa, né? Enfim, você vai, então, tateando dose e via de acordo com o risco de tromboembolismo, principalmente. Maravilha.